E aí, no vídeo de hoje, a gente vai ver como trabalhar com algumas formas diferentes de trabalhar aquela questão do agrupamento e do alinhamento de seletores dentro do CSS. Tá? Então, a gente vai ver novas formas de fazer isso daí. E a gente também vai ver novos seletores, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com coisinhas a mais, além daquele identificador, classe e do nome das tags como seleção, tá? Então, vamos lá. Seguindo o nosso vídeo aí, a gente vai começar então falando aí sobre o seletor pseudoclasse, tá? Para vocês trabalharem com esses seletores, vocês vão utilizar uma sintaxe de dois pontos, tá? Então vocês vão colocar um seletor que pode ser um ID, pode ser uma classe ou uma tag, e daí dois pontos e alguma dessas pseudoclasses. Ou vocês podem trabalhar só com dois pontos e alguma dessas pseudoclasses direto, tá ok? As primeiras que a gente vai ver aqui são link, visit, hover, active e focus. Tá? Então, para isso daí a gente vai pegar aquele HTML que a gente já estava trabalhando e aquele mesmo CSS, tá? Então eu só limpei ele aqui. Vocês podem ir copiando aí de uma aula para outra, tá? Para poder ter material guardado para estar estudando depois. Então, para a gente ver isso daí, eu vou colocar aqui uma tag A. Vamos colocar aqui link. Vamos colocar um botão aqui também. Enviar, tá? E daí a gente vai trabalhar com as nossas pseudoclasses aqui, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa tag A, link, color yellow, A, visited, color red, link visited over color blue. E aqui não vai dar, vai ficar estranho aí. E active, color green, tá? Vamos fazer do link primeiro, daí eu já mostro do botão ali. Então, ó, quando a gente trabalha com as pseudoclasses, então no caso link, tá? Então nosso link lá ele ficou na cor vermelha, tá? Um link que já foi visitado. Só deixa eu mudar aqui. Olha, amarelinho, tá? Então a cor do link, yellow, tá? Mostrando um link que ainda não foi visitado. Se eu clicar no link, ele vai ficar vermelho, mostrando para mim uma tag A, um link que já foi visitado. Se eu passar o mouse em cima, ele vai fazer ficar na cor cinza ali pra gente, né, o hover. E o active, ele funciona assim, você tem que clicar no elemento e segura o clique do mouse, tá? Não solta. Tá? Ele vai ficar verdinho lá, indicando que ele está ativo. Tá ok? Então essas são as pseudoclasses aí, link, visited, over e active. A link visited é só para taguear, tá? Over e active vocês podem utilizar para alguns outros elementos também. Então vou colocar aqui, por exemplo, para button ali. Então, ó. Tá ok? Então ela está mudando a cor do texto dentro dela lá, para cinza. E a gente tem também a pseudoclasse focus. Vamos colocar aqui a focus. Background color red. Vamos colocar no botão também. Só tirar isso aqui. Como que funciona a focus aí? Então você tem que dar foco no elemento, tá? Então você vai apertar aí a tecla Tab no teu teclado. Então ó, quando o elemento recebe o foco através da tecla Tab, ele vai ficar com o CSS especificado lá. Isso aqui é legal, de repente no formulário você quer montar uma navegação por tab aí para o usuário, e daí conforme o usuário vai apertando o tab, aí ele vai mostrando em qual campo o usuário está ali dentro do formulário, tá? Então, alguns recursos aí de usabilidade também que dá para trabalhar aí através dessa pseudoclasse Focus. Seguindo aqui, a gente tem as pseudoclasses Enabled e Disabled, tá? Então, vou pegar aqui o nosso botão aqui só. Enabled, só para mostrar. Então, tá vermelho.
Vamos copiar isso aqui. Disabled. Background color green. Daí você vai vir aqui no botão e colocar lá o atributo disabled. Tá. Ele, se você quiser, você pode colocar também, tá? Os valores aqui, tipo 0, 1, ou escrever disabled, tá? Mas ele não obriga a fazer isso daí, porque o atributo, a presença do atributo já indica que é para ele ficar desabilitado, tá ok? Então não tem por que você atribuir valor para essa propriedade, tá? A maioria das propriedades que são booleanas você não precisa indicar. Então, como o disable já é true ou false, então a presença dele é true e a não presença é o false, tá? Então não tem por que você atribuir valores para ele. A gente tem as pseudoclasses aqui, nthchild, tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vou pegar aqui uma div. Vamos colocar aqui um título. E daí um parágrafo. E vamos colocar mais um parágrafo aqui. Aqui, na verdade, vamos colocar mais alguns aí. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Tá ok? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar aqui p, dois pontos, nthchild. Essa pseudoclasse aí, ela recebe um cálculo, tá? Que é no seguinte formato aqui, AN mais B, tá? O A é um valor inteiro, o B também. Você não precisa especificar, tá? Isso aqui. Você pode passar um valor direto, mas também você pode trabalhar através dessa função. O N é como se fosse um contador de um laço para a gente, tá? Ele começa em 0, daí vai para 1, 2, 3, 4, vai incrementando. E daí o A é um valor que você pode passar, também começando em 0. E o B também é algum valor que você pode estar utilizando aí desde que seja inteiro, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? O nthchild, ele diz para você pegar todos os parágrafos que são filhos que obedeçam a expressão que você está passando aqui. Então, por exemplo, eu quero pegar... Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Então, eu quero pegar, por exemplo, o segundo parágrafo meu, tá? Então, eu vou vir aqui, 2, background color green. Então, ele vai pegar os parágrafos que são os segundos filhos, tá? Então, ele vai pegar o parágrafo que é filho e que está na segunda posição. Então, aqui a gente tem a nossa tag div, tá? Ela tem um parágrafo que é filho que está na segunda posição e a tag body também tem um parágrafo que é filho que está na segunda posição, tá? Então, o primeiro filho é a div, o segundo filho é o p. E dentro da div, o primeiro filho é o h1 e o segundo filho é esse p aqui, tá? Se eu quiser pegar, por exemplo, o último p aqui, tá? Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que pegar o sexto filho. Então, vou pegar aqui. Ó. Tá, então ele vai pegar o p, que é o sexto filho, dentro da estrutura que a gente está fornecendo ali, tá? Então, o nthchild, ele pega os elementos, o elemento que você está especificando aqui, que segue a expressão que você está passando, tá? Você pode utilizar aqui também os valores odd para ele trabalhar aí com valores ímpares, tá? Então os filhos, né, parágrafos que estão em posições ímpares, tá? Então, ó, posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 e 5. Você pode passar even para pegar os parágrafos que estão em posição par, tá? Então, ó, 2, 4, 6 e aqui é 2 também, né, em relação à tag body. E fazendo um cálculo ali, só para que vocês tenham como exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 2n mais 3. Então, ó, o n ele vai começar em 0, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o n ele começa em 0, daí ele vai para 1, 2, 3,
Só para que vocês tenham esse exemplo aí. Então, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3, tá? Então, ele vai pegar o P que está na posição, que é o terceiro filho. Daí, o N vai para 1, tá? 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. Então, ele vai pegar o P que é o quinto filho. Então, vamos lá. Então, o terceiro e o quinto filho. Daí, quando o N for 2, tá? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Daí, a gente não tem nenhum P que é sétimo filho, então ele só vai pegar esses aqui. Então, você pode montar essas expressões, tá? Você pode colocar só 2n, tá? Então, você pode trabalhar aí com esses valores aí para trabalhar com NTH Child. Aí a gente tem a NTH of Type, que tem a questão da expressão também aqui. Ela funciona de uma maneira um pouquinho similar. Só que no NTH of Type ele diz o quê? Para pegar todos os parágrafos, só que daí para zerar o contador nesse seletor que você está passando. Quando a gente trabalha com NTH Child, ele considera todos os filhos, tá? Inclusive ali o H1 ele entrou na nossa contagem. Então os parágrafos aqui eles começavam no índice 2, 3, 4, 5 e 6, porque o H1 entrava na contagem de filho. Quando a gente usa o NTH of Type, ele diz para o N começar em 0 nesse elemento aqui que eu estou especificando. Então, no caso aqui, esse parágrafo agora vai ser o meu 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse aqui também vai ser o 1. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, passar 1. Então, ó, então, ele vai pegar todos os parágrafos que são os primeiros filhos, né, utilizando o NTH of Type. Então, ele zera o valor de N para selecionar esse elemento aqui. Se você usar o NTH Child, ele não vai selecionar nada, porque eu não tenho nenhum parágrafo que é primeiro filho, tá? Porque eu tenho aqui considerando o H1 como primeiro filho e para esse outro P aqui eu tenho a div considerada como o primeiro filho da minha tag body. Então eu não tenho nenhum parágrafo como primeiro filho usando o NTH Child. Então por isso que eu tenho que usar aqui o NTH of Type. Aí ele zera o valor de N para o elemento que eu estou passando aqui como seletor. Tá? E daí ele começa a contar o valor de N aqui. Por isso que daí ele vai conseguir selecionar para a gente ali o P que é primeiro filho e o outro também. Tá ok? Então essa que é a diferença aí do NTH Child e do NTH of Type. Tá? Tem outros seletores de pseudoclasses que também tem a terminação of Type. Eles têm essa mesma ideia, tá? Que é zerar o valor de N ali para casar com aquele seletor que você está passando. Tá? Eu estou passando aqui as pseudoclasses que são as mais comuns, aí, que vocês podem acabar trabalhando e que é mais comum de encontrar, mas existem mais algumas, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade aí, dê uma pesquisadinha no Google aí, no site da W3C ou da Mozilla lá, que tem bastante coisa, tá? É bem interessante de estar olhando. Aí a gente tem os seletores aqui, First Child e Last Child. Tá, então vamos colocar aqui P First Child. Vamos tirar isso aqui agora. Então a gente não tem, né, no caso aqui não bateu a regra ali, porque a gente não tem nenhum parágrafo que é primeiro filho, né? Como a gente tem um H1 aqui. Então vamos só mudar aqui para o H1. H1 First Child. Tá ok? E daí o Last Child, que vai pegar, no caso, agora vamos mudar para o P, né? O P que é o último filho. Tá? Então a gente tem o nosso P aqui do final da div e o outro P que é o final da tag body. Tá? Então aí você pega o primeiro ou o último filho aí da tua estrutura do HTML. Então, first child, last child. Aí a gente tem o only child, que funciona da seguinte forma aí. Vamos ver aqui como que dá para fazer isso daí. Div P. Vamos colocar aqui P only child. O only child, o que ele faz? Ele diz para que você pegue o elemento que você está passando aqui, no nosso caso é o P, que é filho único, tá? Então ele não pode ter nenhum outro elemento irmão dele.
Tá? Então aqui no nosso caso, ó, esses P's que eu tenho aqui dentro da div, eles possuem irmãos, tá? E a tag H1 também é um irmão. Então ele não pode pegar esse elemento aí. Esse P que está direto na tag body, ele tem agora dois irmãos, né? Ele tem a tag div e a outra tag div também, então ele possui irmãos. E esse P aqui que está dentro dessa tag div, ele não tem irmãos, então ele tem que pegar só essa seleção aqui pra gente. Tá utilizando aqui a onlyChild. Vamos ver aqui, ó. Pegou só o nosso P que está ali. Tá ok? Então, quando você usa aí a pseudoclasse onlyChild, ele casa só com o elemento que você especificar que é filho único, tá? Ele não pode ter outros elementos irmãos com ele na mesma estrutura. Daí a gente tem os seletores empty e not, tá? O empty vamos colocar aqui uma div, tá? Só cuidado para não colocar espaço aí. Deixa só div empty. Background color blue e altura 40 pixels. Então a nossa div ali, sem nada. Se você der espaço aqui, o espaço é considerado como conteúdo, tá? Então, ó, vamos atualizar aqui. Ó. Nossa div, ela sumiu de lá. Então, para trabalhar com a pseudoclasse empty ali, ele tem que realmente ser vazio, tá? Não pode ter nem espaço dentro do elemento que você quer casar aquela regra ali. E a expressão not. Vamos fazer aqui um negócio. P not. Então aqui o que ele faz? Eu estou dizendo aqui para pegar todos os P's que não são filhos únicos, tá? Epa. Vamos só voltar aqui, né? Aí, ó. Então, como essa nossa P aqui, ela é filha única, né? Então, eu estou dizendo aqui para ele pegar todos os parágrafos que não são filhos únicos, tá? O que vai casar com todos os parágrafos que a gente tem aqui, porque o único que é filho único é esse aqui, tá? Você pode usar qualquer expressão aqui, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma classe aqui. Classe teste. Então, eu vou pegar todos os parágrafos que não tem a classe teste definida nele. Deixa eu até marcar aqui, lore y teste. Ó. Então, todos os parágrafos que não tenham a classe teste vão receber a cor de fundo, tá? Então, o not ele é sempre uma negação para o que você está passando aqui. Então, selecione tudo do que está especificado como seletor que não tenha o que você está especificando dentro do not, tá? Ou que não seja o que está sendo passado dentro do not. Não seja first child, não tenha uma classe, não tenha alguma coisa aí, tá? Então, essa é a nossa pseudoclasse not aí, que vocês podem estar trabalhando. Seguindo aí, a gente tem agora os seletores que são pseudoelementos, tá? Os pseudoelementos, eles permitem selecionar para a gente uma parte do documento que não aparece na estrutura de árvore, no caso quando a gente abre o painel de desenvolvedor, tá? Ou, melhor falando, ele permite que você selecione subpartes de um determinado elemento, tá? Então, você não teria como aplicar um CSS a uma subparte se você não tivesse esse seletor de pseudoelemento. Então, através do pseudoelemento, você consegue selecionar algumas partes de um identificador ou de alguma tag que você está utilizando, tá ok? Para a gente trabalhar com isso daí, vocês têm duas formas, tá, de sintaxe aqui, ou as 2 pontos, ou 4 pontos no CSS3, tá? Então, as duas formas são válidas aí para especificar a sintaxe de um pseudoelemento, mas o mais atual está sendo utilizar os 4 pontos justamente para diferenciar. A gente tem bem poucos pseudoelementos, tá? Então a gente tem aqui first ladder, first line, before e after.
Tem alguns aí em produção, mais uns 3, que eu não coloquei aqui, porque os navegadores ainda não têm suporte, então mesmo que eu mostrasse para vocês, não teria como ver esses pseudo-elementos funcionando, então por isso que eu não coloquei aqui no slide. Mas vocês podem ir atrás aí dos pseudo-elementos no Google e dar uma verificadinha quais são esses outros a mais que existem aí, tá ok? Então eu vou mostrar esses aqui que com certeza todos os navegadores implementam. E daí se vocês quiserem, vocês podem estar indo atrás dos outros aí. Então vamos pegar aqui nosso arquivo aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um P. Um textinho aqui que a gente vai precisar. Então a gente tem aqui o first ladder. Tá, então vamos definir aqui um font size 3rm. Então o first ladder ele permite selecionar uma subparte do nosso parágrafo, tá? Então eu estou pegando aqui, então eu estou usando o elemento parágrafo e pedindo para selecionar a primeira letra dele, tá? A primeira letra é uma subparte desse seletor que eu estou passando aqui, tá? Isso que caracteriza um pseudo-elemento. Então, estou pegando ali a primeira letra e aplicando um font size para ela. Aí você pode fazer o que você quiser aí. Você pode trabalhar aqui com o first line também, tá? E daí a gente tem também ali o before e o after. O before e o after, eles trabalham em conjunto com uma propriedade que é a content. Então, vamos colocar aqui, ó, bem-vindo. Tá ok? E vamos atualizar aqui, ó. Então, o before e o after, eles adicionam texto antes ou depois do elemento que você especificou. Tá? E daí você tem que trabalhar com a propriedade content para fazer isso daí. Vamos colocar aqui, ó, after. Tá ok? Então, ele permite fazer isso daí. Adicionar subpartes no elemento que você especificou. Tá? Isso daí que caracteriza para a gente um pseudo-elemento. Eu não coloquei aqui na pseudoclasse, mas anotem aí. O que caracteriza uma pseudoclasse? A pseudoclasse ela permite com que você trabalhe com características do seletor que você está utilizando, tá? Que você permita verificar se essa característica existe ou não. E também manipular elas, tá? Então, que tipo de característica? Se ele é primeiro filho, se ele está habilitado ou desabilitado, se eu estou com o mouse sobre ele, se eu já cliquei, se ele é filho único, tá? Então são características do seletor, tá? Então pseudoclasses, elas têm esse objetivo de trabalhar com características dos seletores que você está trabalhando, e pseudoelementos, eles selecionam subpartes dos elementos que você está informando, tá ok? Essa que é a diferença aí de pseudoelemento para pseudoclasse. Seguindo, a gente tem aí os caracteres de combinação, para também trabalhar com toda a parte de seleção. Então a gente tinha visto nos vídeos anteriores como trabalhar com a questão de alinhamento e agrupamento. E a gente tem também aí a possibilidade de trabalhar com caracteres de combinação para selecionar elementos também dentro da estrutura do nosso HTML. Então o que acontece aqui? Ó? Quando o navegador recebe o HTML, no caso que eu coloquei esse aqui como exemplo, o que ele faz? Ele vai transformar esse HTML aqui para a gente numa árvore de elementos parecida com isso aqui, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui a minha tag div e as duas tags p no mesmo nível, tá? Então eu tenho a minha tag div e os dois p's. Opa. Aí eu tenho dentro da div um span, 3 parágrafos e a tag aside. Então, ó, tenho span, 3 parágrafos e a tag aside, tá? Dentro da div lá. E daí dentro de um dos p's aqui eu tenho um span e dentro da side eu tenho um p. Tá? Então, o navegador ele recebe esse HTML, monta essa estrutura de árvore aqui para gente, para que ele possa aplicar as regras CSS em cima dessa árvore. Tá? E não só para isso, a parte do JavaScript também é trabalhada em cima dessa árvore aqui. Tá? Então, o navegador ele recebe o HTML e a partir do HTML cria uma árvore e daí ele trabalha toda a questão de CSS, JavaScript em cima dessa árvore aqui que ele cria com base no teu HTML. Continuando aqui, então em relação à questão de combinação de caracteres aí para selecionar elementos, o que a gente tem? Até agora vocês trabalharam aí com div p para o alinhamento. O que o div espaço p faz? Tá? Ele pega os descendentes da div.
Então aqui eu tenho a minha div. Então eu tenho um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo e um outro parágrafo que está dentro da tag aside. Esse parágrafo ele é descendente dessa minha div aqui. Então é como se fosse tipo lá, é o meu bisavô, por exemplo, é o bisavô da tag p aqui, tá? Então ele é um elemento ancestral da minha tag p que eu tenho aqui. E as outras também são descendentes, tá? Então a tag div ela é um ancestral comum para esses p's e para esse p também, quando eu uso o espaço. Vamos ver isso daí lá no nosso código. A gente vai copiar essa estrutura aqui lá no nosso HTML lá. Então vamos pegar aqui nosso index, tirar aqui. Então vamos lá, div. Opa. Eu tenho os dois p's lá. E dentro da div eu tenho um span. P. Vou copiar aqui, né? Dentro do site eu tenho P, dentro do meu segundo P lá eu tenho um span. Então tá aí a nossa estrutura. Agora vamos fazer aqui, ó, div P. Assim fica mais fácil de ir enxergando, né? Então background red. Então o nosso div espaço P ele vai pegar todos os P's que estão dentro da div, ou melhor dizendo, todos os P's que são descendentes de uma div. Então, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos colocar o nome da tag, né, que daí fica fácil de p span pp. Tá lá. Então a gente tem aí nossos p's aí. Então todos os p's que são descendentes da div vão receber a cor vermelha. Tá? Isso daí que faz o nosso espaço, como o seletor de alinhamento. Então ele pega os descendentes. Seguindo aí a gente tem o sinal de maior. O sinal de maior ele vai pegar os filhos diretos, tá? Então se você fizer ali, ó, div, sinal de maior p, ele vai pegar só os p's que são filhos da minha tag div, ou do elemento que você estiver informando aí. Então, pegar aqui, ó, div maior p. Então agora só os parágrafos que são filhos da minha div é que são selecionados. Esse parágrafo aqui ele é um descendente, tá? Ele não é um filho direto, tá? Então só esses 3 parágrafos que são selecionados que são filhos diretos. Quando eu estou usando então o sinal de maior, ele pega os filhos diretos e não os descendentes, tá? Esse P ele é um descendente, não é um filho, por isso que ele não foi selecionado. Aí a gente tem o mais. O mais ele pega o irmão adjacente, tá? O que é adjacente? É que vem logo depois. Então a gente tem aqui um elemento, que no nosso caso é div, mais, indicando que é para pegar um irmão adjacente, e daí o P indicando qual que é esse irmão. Então todo P que for irmão adjacente de uma div vai receber a regra que você está especificando. Então a div mais P. Então ele vai pegar lá o nosso parágrafo lá embaixo. Por que ele não pega o outro P aqui, tá? Tá vendo que tá tudo no mesmo nível, tá? Então essa div ela tem esse P como irmão e esse P como irmão. Ele só pegou esse aqui porque esse aqui é o único irmão que é adjacente, tá? Por isso que faz o sinal de mais. Ele pega o elemento que já vem logo depois daquele que você especificar. Aí a gente tem o acento, que é o til, que pega todos os irmãos. Então aqui, ó, vamos trocar aqui, til. Ó. Então todos os P's que forem irmãos da minha div vão ser selecionados, tá? Então vocês podem trabalhar aí agora com todos esses seletores aí, tá? Utilizar o espaço, sinal de maior, o mais, o til. Podem trabalhar com a vírgula para fazer o agrupamento, tá? Então são várias formas de vocês conseguirem selecionar os elementos aí através do CSS. Seguindo, a gente também tem a possibilidade de selecionar os elementos através de atributos, tá?
que é a questão de trabalhar aí com o seletor de atributos. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar aqui uma tag A, href, name, test, lang. Vamos tirar o name daqui. Aqui vamos colocar pt, e aqui em us. Teste 1, teste 2, teste 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O primeiro seletor de atributo que a gente tem é passar o elemento e daí o nome do atributo. Tá? Ele só verifica se o atributo existe. Então, se o atributo existir, ele seleciona o elemento. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho A, atributo name. Tá? Então, a gente tem aqui um A com atributo name. Então, todos os As que tiverem o atributo name vão receber a cor vermelha. Ó. O outro A, como ele não tem o atributo name, ele não recebe essa cor. Tá? Então, essa primeira forma aqui de trabalhar com a seleção de atributos só verifica se o atributo existe ou não. A segunda, a gente pode especificar um valor para o atributo. Tá? Então, um valor exato. Então, eu quero selecionar os valores onde o atributo name tenha... Deixa eu mudar aqui também. Teste 1, teste 2. Tenha o valor teste 1. Então, ele vai pegar só daí o elemento que tem o atributo name com o valor teste 1. Aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com o hífen, tá? Usando ali o pipe igual, que funciona da seguinte forma aqui. Tá? Eu vou pegar o atributo lang agora, pipe igual pt. Ó, vai pegar os dois ali. Como que funciona isso aqui? Ele casa com todos os atributos, no caso aqui lang ou qualquer outro atributo que você queira usar, onde o valor que você esteja especificando aqui seja assim, ó, esteja, por exemplo, ali no nosso caso pt, e daí logo depois venha um hífen. Tá? Então, todos os atributos que você informar aqui, no nosso caso o lang, onde ele tenha o valor pt hífen, vão ser casados com essa regra aqui e vão receber a cor vermelha. Tá? Então, é isso daí que faz o pipe. Aí a gente tem o till igual, que tem a mesma ideia dessa do hífen aí, só que daí no caso é o espaço. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um atributo aqui. Vamos colocar aqui A espaço B. Tá? href till igual a. Então, ele faz o que? Ele pega lá onde o href tem um A e logo depois do A tem um espaço. Tá? Então, todos os elementos que você informar ali com esse atributo, onde esse valor, logo depois dele vem um espaço, vão receber a declaração que você está informando aqui, né? A regra CSS que você está querendo trabalhar. Aí a gente tem aqui, no caso, casar o atributo onde ele começa com o valor que você está passando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar ali name igual começa com T. Então, o atributo name lá, ele começa aqui com T, né? Então, onde ele começar com T vai casar a regra. Aí a gente tem o termina utilizando o $. Opa. Onde o atributo termina com... Agora vamos ver aqui, né? Termina com... Termina com 1, por exemplo. Ó. Ok? E por último a gente tem onde o valor que você está especificando aqui está em qualquer lugar do atributo. Então, por exemplo, quero pegar aqui o que tem ST, por exemplo. Então, asterisco igual ST. Em qualquer lugar do valor do atributo. Ó. Então, aonde eu tiver ST ali,
ele vai pegar. Seguindo aí, para a gente fechar então essa primeira parte aí, lembra que eu tinha comentado com vocês lá, né, no vídeo que a gente tinha a questão das prioridades na cascata, né? Eu tinha mostrado para vocês em relação às folhas de estilo e falei que tinham também prioridades dentro das regras, né, do CSS. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora como calcular essa prioridade das regras, né, através da especificidade. Como agora vocês já viram aí a questão de pseudoclasses, pseudoelementos, já conhecem ID, conhecem classe, conseguem também visualizar aí a seleção, né, por elementos aqui pelas tags. Então agora já dá para a gente fazer esse cálculo e entender como que a coisa toda trabalha. Então a gente vai montar esse CSS aqui, tá ok? Então vamos pegar aqui o nosso arquivo CSS. Então vamos colocar lá p background red, daí div p background blue, daí body div p background pink e por último div p background yellow. E daí a gente vai vir aqui no nosso HTML e colocar uma div com p dentro. Opa. Tá? E vamos colocar um parágrafo para fora também. Vamos atualizar aqui. Então, ó, o que aconteceu aqui? Ó, nossos parágrafos lá, o que está dentro da div ficou rosa e o que está fora ficou vermelho, tá? Então, ó, a gente está mandando ali todos os P's ficarem na cor vermelha, tá? Então, na primeira vez que ele passar, ele vai fazer isso aqui, setar tudo como vermelho. Aí a gente tem que os parágrafos que estiverem dentro de uma div tem que ficar na cor azul. Daí depois a gente tem aqui todos os parágrafos que estiverem dentro de uma div, que estiverem dentro da tag body, devem ficar pink, tá? Como a regra é a mesma que a de cima e está vindo depois, ele sobrescreve a azul, então ele vai ficar rosa. E aqui eu estou falando para pegar também ali os parágrafos que são filhos diretos da minha div, tá? Que acaba sendo a mesma coisa que eu especificar aqui o divp e o body divp nessa estrutura que a gente tem aqui, tá? Para ficar na cor amarela. Só que o que acontece? Mesmo ele vindo depois e a gente imaginando que ele deveria sobrescrever ali o pink, ele não sobrescreveu. O que prevaleceu foi o pink, tá? E ele não vem depois, tá? Então ele está antes da minha última regra ali, que em tese deveria ter sobrescrito. Por que ele não fez isso daí? Por conta do cálculo de especificidade das regras aí dentro do meu CSS. Como que é feito esse cálculo, tá? O navegador, ele utiliza 4 valores aqui, tá? Um A, B, C e D. E para cada um desses valores aqui, ele calcula um determinado número inteiro aí. Então, assim, vamos pegar aqui as nossas regras. Vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D. Vou fazer para todas elas aqui, para que vocês possam visualizar isso daí. Então, o que a gente tem aqui? Para o A, a gente vai verificar se a gente está trabalhando num CSS inline ou não. Se não for inline, tá? Se for externo ou incorporado, você vai só trabalhar aqui com 0. Tá? Então, o nosso 0. Para o B, a gente vai verificar se existem seletores ID e qual é a quantidade de seletores ID que a gente tem. No nosso caso aqui, a gente não tem nenhum ID, então o valor 0. No C, a gente vai verificar a presença de classes, pseudoclasses e atributos e qual que é a quantidade com que isso aqui ocorre. Como a gente não tem nem classe, nem pseudoclasse, nem atributos, também é 0. E no D a gente verifica a quantidade de elementos e pseudoelementos. Tá? Pseudoelementos a gente não tem, mas a gente tem um elemento. Então, para o valor de D é 1. Para o próximo ali, então, o A aqui em todos vai ser 0, né? Como a gente está trabalhando dentro de uma folha de estilo externa. Seletor de ID a gente não tem nenhum, também é 0. Classes, pseudoclasses e atributos. Aqui não temos classes, aqui também não, aqui também não. Elementos e pseudoelementos. Tá? Aqui a gente tem 2 elementos, a div e o p.
aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 2 elementos também. Então o que, que acontece? Ó, por que, que ele pegou o rosa? Essas 3 regras aqui, elas são exatamente a mesma coisa, tá? Mandando colocar a cor de fundo azul para um P que está dentro de uma div. Só que o que, que acontece? Ó? Aqui eu tenho peso 2, aqui eu tenho peso 2 e aqui eu tenho peso 3. Então, como aqui o peso é maior, o que vai prevalecer é essa regra aqui, ao invés dessas outras que eu tenho aqui, tá ok? Se eu não tivesse essa regra aqui, que está com peso 3, e tivesse só essas duas aqui, como elas têm o mesmo peso, tá? Então aqui tem peso 2 e aqui tem peso 2. Prevalece o que vem por último, tá? Então aqui vai ficar pra gente, ó, com o background amarelo, tá ok? Daí ele aplica a questão da cascata, tá? Então quando o peso é igual na regra para um mesmo elemento, ele vai pegar o que for declarado por último. Agora se você tiver alguma coisa com peso maior, igual a gente tem aqui com um 3, aí ele vai colocar esse que tem o peso maior. E daí a gente viu lá atrás que a gente tinha também a marcação important, né? O que que acontece? O important, eu diria que ele é tipo o Chuck Norris aí da especificidade, tá? Se você marca alguma coisa como important, ela sobrescreve o peso inteiro que tem aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero que fique com o fundo azul. Vamos colocar aqui, important. Ó. Então não importa o que venha depois. Qualquer coisa determinada como important em qualquer folha de estilo sempre vai ser o mais importante de tudo na tua declaração CSS. Só não abusem, tá, do important, acabar colocando em tudo aí no teu CSS, porque chega uma altura que o que acontece? Se você coloca important em tudo, chega uma hora que nada é mais importante. E daí a coisa toda acaba só verificando igual eu fiz aqui, tá? Com duas coisas iguais. Então ele só vai acabar buscando qual que está sendo declarado por último. Então assim, evitem estar colocando important, tá? Usem só em último recurso mesmo. Só que cuidado, tá? Quando de repente você está trabalhando num CSS que tem 60 linhas lá e você coloca um important lá em algum lugar, depois para você conseguir sobrescrever esse important aqui é bem trabalhoso, tá? Então cuidado na hora de trabalhar, tá? Pode utilizar, mas cuidado. Só para vocês terem uma ideia dos outros cálculos aqui, tá? Então, por exemplo, aqui o de seletor ID. Se você tiver alguma coisa assim, por exemplo, A, B, div, P. Então aqui eu tenho seletor ID, são 2. Então para meu valor de B eu vou receber 2 e tenho 2 elementos, peso 2. Então aqui eu tenho uma regra agora com peso 202. Classes, pseudoclasses e atributos. Você pode ter aqui ó, uma classe A, classe B, pseudoclasses. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, vamos colocar aqui P, first, child. E a gente tem atributos. Também pode ter lá um A, href igual. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho classes, pseudoclasses e atributos. Então vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Então para o meu C eu vou atribuir o valor 4. Tá? Então você vai procurar por classes, pseudoclasses e atributos, contar tudo que aparece ali e colocar no teu C lá, tá ok? E daí para elementos e pseudo-elementos é a mesma coisa, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, P, span before. Então eu tenho lá um elemento, 2 elementos, 3 elementos e mais um pseudo-elemento. Então eu tenho aqui o meu D, no caso agora vai ser 4, tá ok? Então isso é dessa forma que você vai calcular a especificidade. Então sempre que você quiser sobrescrever alguma coisa no CSS e estiver se batendo aí, tipo, como que eu posso sobrescrever uma determinada regra que já foi declarada? Pega a regra que tem lá, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, lá no teu painel de desenvolvedor. E, vou pegar minha tag P aqui. Eu vou ver aqui, ela tem essa regra CSS. Como que eu vou sobrescrever ela? Faz o cálculo da especificidade dela, vai lá no teu arquivo CSS no final dele e escreve uma regra CSS com uma especificidade maior que essa aqui que está especificada para esse parágrafo. Tá? Daí você sobrescreve ele. Mas não usem o important, tá? Então,
como eu falei, pode usar em último caso se não tiver recurso, mas de preferência sempre faça o cálculo de especificidade para daí substituir uma regra sobrescrevendo ela, tá? Nunca usem como primeira alternativa o importance aí, tá ok? Essa questão da especificidade aqui eu aconselho que vocês deem uma trabalhadinha aí, tá? Então peguem, por exemplo, aí sites o da UTF mesmo, tá? Abra o painel de desenvolvedor lá e vá nos elementos, vendo qual que é o CSS que aparece, e faça o cálculo de especificidade. Pegue o site do Google, o UOL, tá? E faça alguns cálculos de exemplo aí para dar uma treinada nisso daí, tá ok? Da nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.